Acompanhe a leitura do Evangelho segundo Marcos. Vou ler do capítulo 1, versículo de 1 até 6, e aí depois nós vamos continuar no transcorrer da mensagem. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto pregando batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelo de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. João Batista, precursor do maior pregador de todos os tempos, precursor de Jesus Cristo. Ele pregava o batismo do arrependimento, e aí vem Jesus a esse mundo trazer realmente o complemento, trazer a vida eterna, dar a sua vida em sacrifício, no meu lugar e no seu lugar. E é sobre esse Jesus que continuaremos falando nessa noite. Podem se assentar. Na primeira parte da mensagem, que foi pregada há 2 domingos anteriores, nós falamos de algumas características que nós podemos destacar, mostrando que Jesus Cristo foi muito mais do que um pregador. Ele foi muito além do que um simples pregador. Não que não seja maravilhoso ser um pregador, todos nós precisamos ser pregadores, levar as boas novas de salvação. Mas Jesus Cristo, no seu ministério e durante o seu ministério, aqui nesse mundo, ele foi muito além de ser um pregador. E nós começamos e falamos, e eu vou repetir rapidamente as 3 características ou os exemplos que nós demos, também baseado no livro de Marcos. Nós falamos que Jesus Cristo foi além do pregador, porque ele se identificou com os pecadores. E o texto de 9 a 11 diz justamente sobre isso. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João Batista foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgaram-se e o Espírito descendo como uma pomba sobre ele. Então foi ouvida a voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Jesus Cristo se identifica com os pecadores, primeiro porque ele não tinha necessidade de ser batizado, uma vez que já entendemos e já fomos relembrados de que Jesus não cometera pecado. Se o batismo é para aquele pecador que se arrepende, Jesus Cristo não tinha necessidade alguma de ser batizado. Mas aí ele se identifica como pecador, ou com os pecadores, melhor dizendo, e ele também é submetido ao batismo. Esse gesto de Jesus, embora um gesto simples, tem uma grande avalia, tem realmente um grande significado, porque ele dá exemplo, mostrando com isso que ele se identifica com os pecadores. Às vezes, nos dias de hoje, nós pregamos o Evangelho, nós levamos essa mensagem de boas novas, mas não temos a coragem de nos identificarmos com os pecadores, ou muitas vezes até de estar no meio deles para poder pregar e testemunhar do plano de salvação. Jesus Cristo dá esse exemplo e nós falamos sobre isso. Marcos capítulo 1, ainda do versículo 12 e 13, diz o seguinte: logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviram. Jesus também dá o exemplo e vai muito além da pregação, quando ele próprio é submetido à tentação.
E eu me lembro que falei naquele domingo que muitas vezes nós passamos por algumas pequenas dificuldades, consequências das nossas atitudes, e nós já achamos que isso é tentação ou perseguição. Preguei hoje de manhã sobre a igreja em Tessalônica, e aí eu fiz a igreja ver que Paulo começa só a elogiar. Aliás, Paulo escreve cartas, epístolas diferentes para a igreja de Corinto e para a igreja em Tessalônica. A de Corinto ele sempre tinha que corrigir, sempre tinha que apertar, sempre tinha que cobrar. Mas a igreja de Tessalônica, uma igreja jovem, jovem no sentido de irmãos há pouco tempo serem convertidos, ouvirem a palavra de Paulo, eles já davam exemplo disso, e é justamente isso que nós precisamos ter em mente. Todos nós pensamos muitas vezes que passamos por tentações ou perseguições, mas não passamos. E eu falava de manhã, a igreja hoje, a igreja moderna, a igreja brasileira, ela não passa por perseguição. Perseguição são aqueles que estão sendo decapitados nos países árabes porque reconhecem Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Perseguição é você não poder ler a Bíblia. Baixa um pouquinho. Perseguição é você não poder congregar. Cuba agora, há pouco tempo, preciso fazer uma visita lá, eles estão começando a abrir, mas Cuba era o seguinte, você podia até ter algum contato espiritual com Cristo, mas isso tinha que ser limitado à sua casa. Não existe templos religiosos, isso é proibido, o governo não permite. A China, quem mais? A Coreia do Norte, do Sul pode, a do Norte não, é isso? Alguns países, esses países sim. Nós aqui vivemos no bem bom, meus irmãos e queridos e prezados visitantes. Não temos que reclamar de nada nesse aspecto. Podemos e temos liberdade. Então isso não é perseguição. Tentação foi o que Jesus Cristo enfrentou, e não o que nós enfrentamos muitas vezes. Jesus Cristo ficou por 40 dias sendo tentado pelo próprio Satanás, e foi oferecido a ele posição, foi oferecido dinheiro, foi oferecido tantas coisas, mas ele resistiu a essa tentação. Lembram do exemplo que eu dei? Muito interessante. Se você for no litoral, você vai ver que o mar agora, e hoje principalmente agora à noite, teve alguns avisos de ressaca no mar, litoral norte e sul. E quando o mar vem muito forte, ele avança, ele derruba casas, ele derruba muro, é interessante. E por que ele não derruba aquelas pedras que estão ali no mar? Quem vai aí, os casais aí, lua de mel, que vão tirar fotos daquelas pedras, sabe? Por que o mar não tira dali? Ué, porque elas resistem à maré. Com o tempo, elas criaram, tão sólida ali, vem do fundo, não tem. Vem o mar e elas continuam lá. Aí se constrói um muro, certo? Para poder não deixar a água invadir. O muro demora 1, 2, 5 anos no máximo, a água vem e derruba. Por quê? Ele não conseguiu resistir a essa invasão do mar. Aliás, está destruindo muita coisa. Tomaram o lugar da natureza, a natureza, meus filhos sempre brincam, a natureza está cobrando. Exatamente a tentação de Jesus. Poderia fazer uma comparação distante, exatamente isso. A rocha que resiste às ondas e não sai do lugar, e não ao muro que é construído, ou às casas que são construídas e não resistem ao avanço do mar. Precisamos estar resistentes, precisamos estar solidificados no Senhor, enraizados no Senhor, para resistir às tentações. Jesus Cristo, muito mais que um pregador, claro que ele resistiu a essas tentações. Glórias a Deus por isso que nós temos direito à salvação. Terceiro, Jesus Cristo em Marcos capítulo 1, versículos 16 a 20, diz o seguinte: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo chamou, deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu, com os empregados, e seguiram após Jesus. Terceira característica que eu quero dar, que Jesus
e mostra e prova que Jesus foi muito mais que um pregador, é que ele fez discípulos por meio de conversas pessoais. Interessante que nós precisamos entender que esses homens já haviam ou já tinham ouvido falar de Jesus Cristo, até pela mensagem de João. Mas eles não tinham tido um contato pessoal, não tinham tido uma conversa pessoal. E quando Jesus passa, e eles estão lá pescando, eles falam: vem, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eles não pensam duas vezes. Os outros estavam lá consertando a rede. Ele fala: vem, na linguagem de hoje, segue-me, vos farei pescadores de homens. É muito interessante que Jesus Cristo, ele não só pregava, mas ele também fazia discípulo por meio de conversa pessoal. E aqui eu quero abrir um parênteses, não deu tempo no domingo que eu preguei essa mensagem. Às vezes na igreja nós pregamos, as pessoas aceitam a Cristo, isso é maravilhoso, mas nós não damos sequência. Não fazemos discípulos no sentido de doutrinar, de ensinar, de testemunhar, de conduzir aquela pessoa, caminhar junto com ela. Jesus Cristo dá um exemplo de que não basta somente pregar. Nós, pastores, não basta somente pregar, temos que acompanhar. Vocês, como servos do Senhor, não basta apenas pregar, mas tem que testemunhar, tem que acompanhar, tem que viver, tem que amar. Esse é o exemplo que Jesus Cristo dá. Por isso que ele é muito mais do que um pregador. Jesus Cristo faz discípulos por meio de conversas pessoais. Tudo isso, aqueles que estavam aqui já tinham ouvido, eu apenas estou reprisando. E nessa noite quero continuar nesse caminho. E eu quero ler com vocês Marcos, ainda vou sempre ler Marcos capítulo 1, você pode deixar a Bíblia aberta, agora dos versículos 21 a 28. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado ele foi ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiravam, a ponto de perguntar entre si: quem vem a ser isto? Uma nova doutrina com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. A outra característica que eu posso demonstrar para vocês diante do texto, que Jesus foi muito além de um pregador, ele confrontava o mal pessoalmente. Aqui eu quero chamar a sua atenção. O que é confrontar o mal pessoalmente? Nós temos algumas dificuldades de entender a questão da manifestação de Satanás ou dos espíritos. Primeiro eu quero dizer para você que essa conversa, esse papo de que eles estão por aí, estão passeando ali, isso não existe. O inimigo se manifesta nas pessoas. Por isso que é importante Jesus Cristo dar o exemplo de confrontar pessoalmente. Se você não quer desagradar a ninguém, provavelmente você nunca vai confrontar pessoalmente o mal ou o inimigo, porque ele se manifesta nas pessoas. E é interessante nesse texto que eu acabei de ler, do versículo 21 a 28, que Jesus estava onde? Onde Jesus estava? Aonde? Que lugar? Não era na sinagoga? Ele não estava ensinando? E como é que entra o endemoniado na sinagoga? Assim como entram endemoniados na igreja hoje.
Isso é pessoal, ele não foi lá para ouvir os ensinamentos de Jesus. E a prova é que eles conheciam Jesus, sabiam da autoridade, ficaram apavorados. E aí, muito desigual essa guerra, né? Jesus fala, cala, sai. E eles saíram. Jesus demonstra que, muito além de pregar o Evangelho, nós precisamos estar preparados para qualquer situação, inclusive para enfrentar o mal ou o inimigo pessoalmente. Muitas vezes, e nós, me permita aqui um parênteses até da denominação batista, talvez até há pouco tempo não tínhamos essa visão, essa dificuldade, né? Achávamos que nunca ia acontecer. E eu quero fazer um parênteses aqui. Certa vez fomos convidados a realizar um culto na casa de um parente, a irmã da igreja, que convidava sempre os concursos de visitante, ela sempre ganhava. Ela sempre levava a maior quantidade de visitantes. Algumas pessoas que estão aqui vão se lembrar disso. E aí nós fomos até a casa daquelas pessoas. E aí nós íamos começar o culto. E ninguém havia informado para a gente da dificuldade que nós íamos enfrentar. Muito interessante que o saudoso diácono Pedro Salgado, ao meu lado, falou assim, pastor, não sei, a hora que eu entrei aqui tem algo estranho. Eu falei, Pedrinho, também percebi isso, mas vamos começar. Mas não deu 5 minutos do início do culto, se manifesta o Espírito na dona da casa. E aí, o que Jesus faz aqui? Jesus fala assim, diáconos, retirem ele para que eu continue pregando. Discípulos, retirem ele para que não atrapalhe aqui o culto na sinagoga. É isso que Jesus faz? Ele para. Agora não é momento de pregar. A situação leva Jesus a interromper os seus ensinamentos. E às vezes nós temos medo disso. Queremos só pregar, que é mais fácil do que viver. Jesus para, agora é momento de parar, por isso que ele é muito mais do que um pregador. Ele interrompe, e aí ele vai confrontar o mal, pessoalmente, e para. E aí ele vai lá, faz aquilo que tem que ser feito, expulsa o demônio, e aí ele retorna para aquilo que ele estava fazendo. Nós precisamos aprender a confrontar o mal pessoalmente. Precisamos aprender realmente que isso acontece, que o inimigo se apodera das pessoas e que pessoas podem entrar por aquela porta, por aquela escada, pelas portas laterais, e eles não vêm aqui interessados em ouvir. Aliás, não precisa nem estar com espírito maligno para isso. Tem quanta gente que só atrapalha o trabalho de Deus. É isso que Jesus Cristo está dizendo. E para enfrentarmos isso, nós precisamos estar na total dependência dele, porque ele estava na total dependência do Pai, na condição humana. Você seria capaz de ser tentado durante 40 dias, e depois você seria capaz de estar pregando, estar evangelizando alguém? Nós, pastores, seríamos capazes de parar a mensagem aqui, em vez de pedir para os diáconos tirar o endemoniado, parar tudo, ir lá expulsar e retornar? Você está preparado para isso? Em algum momento da sua vida cristã você pode enfrentar isso. E é por isso que Jesus Cristo dá aqui o exemplo de não somente pregar, mas de viver, de operar. Aliás, ele diz, em meu nome poderão realizar muito mais do que eu realizei. Nós aqui não cremos muitas vezes nisso. A nossa fé é tão pequenininha. Mas eu quero estimular você nessa noite a entender que em algum momento nós teremos que confrontar o mal. E aí eu quero chamar a atenção da igreja. A igreja moderna, a igreja pós-moderna, a igreja brasileira, a primeira igreja batista de Vila Formosa, outras igrejas que aqui estão representadas nessa noite. A igreja precisa entender que para confrontar o mal, ela nunca vai conseguir agradar todo mundo. E ela precisa entender que não basta a igreja superlotada. O que nós precisamos ter é uma igreja superlotada de pessoas convertidas verdadeiramente. Amém? Você concorda com isso? É exatamente o que nós precisamos. Nós não precisamos de um país quase totalitário de evangélicos. O que nós precisamos é um país de evangélicos autênticos que possam ser exemplo e mudar a história do nosso país. Nós não podemos limitar a atuação do Senhor em termos quantitativo, mas o que nós precisamos é em termos de
qualidade. Qualidade de vida cristã. Jesus Cristo dá esse exemplo quando ele confronta o mal pessoalmente. E alguém poderia falar: pastor, mas ele é Jesus. Ué, mas em Mateus 28, no final do versículo, a partir do 18, não é isso? O que ele diz? Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ele dá a ordem. E aí como é que nós vamos cumprir essa ordem? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus por isso. Ele vai estar conosco. Agora, nós não podemos esquecer que inserido nesses ensinamentos está o testemunho. Não é para fazer o que eu mando e não fazer o que eu faço. É muito mais ao contrário. Ser exemplo. Jesus Cristo foi exemplo. Por isso que ele foi muito mais que um pregador. Se você quer ser muito mais do que um pregador, se você quer ser muito mais do que um servo, seja exemplo na sua vida. Exemplo na vida cristã. Viva a vida cristã autêntica e genuína. É isso que Jesus Cristo nos dá o ensinamento. E assim nós vamos poder confrontar o mal. Não haverá nenhum problema se alguém se manifestar aqui endemoniado, ou quando você estiver evangelizando. Não se preocupe com isso. Você vai ser vitorioso. Porque você não está na sua dependência, ou pelo menos não deve estar na sua dependência, mas na dependência do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos continuar. Além de confrontar o mal pessoalmente, os versículos de 29 a 34 vão também nos remeter a uma reflexão sobre a preocupação de Jesus com os doentes. Interessante. Acompanhe o texto de Marcos capítulo 1, versículos de 29 a 34. E, saindo eles... Nada de piadinhas com a sogra aqui, hein? E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Outra característica de Jesus, que vai reforçar a nossa ideia, a nossa afirmação de que ele é muito mais do que um pregador, é que ele se preocupava com os doentes. E aqui vai alguns parênteses. O doente aqui que eu quero falar para você nessa noite, não é só o doente na questão física, de saúde. Mas sim, também na questão espiritual. Agora, eu acho interessante os dias de hoje, é que a igreja, o povo de Deus, tem que continuar manifestando, ou no povo de Deus, através do povo de Deus, o Senhor continua manifestando o seu poder. Você crê nisso? Amém? Então, a cura também está inserido nesse contexto. A igreja deve não determinar para Deus, mas ela deve clamar ao Senhor. Ela deve clamar por cura, cura física, cura espiritual. Eu vejo o pessoal clamando pela cura da nação no sentido ético. Amém. Isso nós podemos e devemos fazer. Mas nós precisamos fazer realmente com fé, entendendo que isso vai acontecer. E a outra dificuldade que nós temos hoje é a preocupação com os doentes. Nós queremos pregar, pregamos, pastor, quantas pessoas estão vindo na igreja? Só que a primeira coisa que a gente quer saber é se a pessoa está tudo bem, se ela não precisa de nada, porque o bom é que venha para cá todo mundo que não precisa de nada. E aí eu me lembro de um pastor, já falei isso aqui algumas vezes, isso é verídico, não é ilustração, infelizmente,
ligou para um presidente de uma convenção aqui no estado de São Paulo e falou: pastor, tudo bem? Tudo bem. Eu estou procurando uma igreja, que aqui eu vou deixar o ministério, e que essa igreja esteja totalmente estruturada, que tenha uma grande propriedade, que tenha um excelente número de pessoas, de membros, que eu faça um expediente de segunda a sexta, não pretendo ir no culto de quarta-feira, pretendo pregar só aos domingos, que tenha uma excelente casa pastoral, que tenha inclusive um carro também à disposição do pastor, e que pague todo o meu transporte, a minha mudança, e que além disso, eu em vez de tirar uma férias por ano, eu tire 2 férias. Aquele pastor antigo, decano já, pegou o telefone e respondeu com calma e tranquilidade: meu querido, era um pastor jovem, né? Meu querido amigo pastor, fica tranquilo, porque o dia que eu encontrar uma igreja assim, eu não vou convidar você, eu mesmo vou ser pastor dessa igreja. Moral da história: médico é para os doentes. E eu gosto muito daquela frase do Facebook: a igreja precisa ser menos tribunal e mais hospital. É exatamente isso. A igreja deve existir, nós devemos pensar e nos preocuparmos com os doentes. E aí sim, pode ser o doente físico, não tem problema, vamos orar por ele. Mas muito mais que isso, e é o que Jesus fazia, é se preocupar com os doentes espirituais que estão aí à nossa volta. É o seu colega de trabalho, é alguém da sua família. Tem pregado? Tem testemunhado? Tem falado do amor de Deus? Tem falado desse Jesus? É exatamente isso. Se preocupar com os doentes. A igreja às vezes se preocupa com tudo e esquece de se preocupar com os doentes. Eu costumo dizer que quem vai ao médico direto e não tem nenhum problema, já tem um problema psicológico e mental. Ninguém vai ao médico para passear. Eu nunca ouvi falar. Só uma vez que eu vi, mas a pessoa tinha problema psicológico. Eu nunca ouvi falar que eu vou sair amanhã de manhã e vou passear com a minha esposa no médico. Eu vou porque é necessário. É diferente de ir ao shopping. Diferente de ir para a Palavra da Vida, no retiro. Diferente de ir para o litoral. A igreja precisa entender isso. Nós, como servos do Senhor, nós pastores, precisamos compreender isso. O dia que você quiser que todo mundo chegue aqui direitinho, não tem problema nenhum, que o pastor não precisa atender ninguém, é maravilhoso. No céu vamos ver isso. Amém. Obrigado, Senhor, por isso. Mas aqui é impossível. E a igreja precisa entender isso. A igreja precisa entender, nós, como propagadores do Evangelho, precisamos entender. Por isso que Jesus Cristo é muito mais do que um pregador. Porque ele se preocupava também com os doentes. A igreja de hoje, a igreja moderna, nós, eu, você, a primeira de Vila Formosa, a Batista Vila Formosa tem se preocupado com os doentes. Jesus Cristo nos dá o exemplo. Aliás, Jesus Cristo, no transcorrer do seu ministério, ele se preocupou muito mais com os enfermos, com os endemoniados, com os pobres, com os que não tinham condições. O Evangelho tem que atingir a todos, mas nós esquecemos que o nosso país ainda está muito além daquilo que deveria estar. Em todos os segmentos: saúde, segurança, educação. Como vamos resolver isso? Só através da urna eletrônica? Não. Isso só vai ser resolvido quando as pessoas forem realmente transformadas. E aí sim, elas ocuparão os cargos em que devem ocupar, e nós teremos um novo país, um novo mundo, uma nova cidade, um novo estado, um novo país, um novo mundo. Jesus Cristo dá o exemplo porque ele se identifica com pecadores, ele experimenta a tentação, ele faz discípulos por meio de conversa pessoal, ele confronta o mal pessoalmente, não corre, não tem medo, ele se preocupa com os doentes. E ainda dentro do mesmo texto, e agora nos versículos 35 a 39, quero utilizar somente a Bíblia nessa noite. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares,
a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi para toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Jesus Cristo foi muito mais do que um pregador, porque ele teve uma vida de oração. A igreja moderna, a igreja pós-moderna, a igreja de hoje, como queiram, nós, muitas vezes, temos deixado a oração de lado. Por isso que fazemos campanha, temos que levar a igreja, a intercessão, planeja tudo com a secretaria da igreja para que todos possam participar. Isso é maravilhoso, é um momento muito especial. Mas isso só não basta. Tem que se dar sequência. Ora no teu quarto, entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Você tem feito isso? Conversava com um jovem hoje de manhã, falava sobre isso, falava, você tem orado? Ah, pastor, tem tido tempo. Você tem se alimentado espiritualmente? Pastor, não dá tempo. Chego muito tarde da faculdade, no outro dia vou trabalhar cedo. E aí eu comecei a fazer, ou rever com ele, fazê-lo entender que ele só está na faculdade, só está trabalhando, só está alcançando tudo, porque o Senhor lhe deu saúde, sabedoria e condições. A Ele toda a honra e toda a glória. E é exatamente isso que nós precisamos fazer. Para ser muito mais do que pregadores, para ser muito mais do que simples propagadores do Evangelho, nós precisamos ter uma vida de oração. E é essa vida de oração que vai nos levar a confrontar o mal pessoalmente. Essa vida de oração que nós passaremos por tentações, por dificuldades. Preguei ainda esse ano sobre uma série de mensagens sobre deserto. Lembram-se? Deserto não é o lugar de morada, deserto é um lugar de passagem. Glórias a Deus por isso. Uma vida de oração tem que ter continuidade. Jesus mantinha essa vida de oração. E os discípulos geralmente não conseguiam acompanhá-lo. Dormiam copiosamente. Eu não sei se já aconteceu com você, talvez só aconteça isso comigo. Se eu for orar, depois que eu sair do culto hoje, em casa, a hora que eu for dormir, a hora que eu deitar na cama, eu não vou orar. Eu vou fazer vãs repetições e vou apagar. Não é o meu melhor horário para eu ter intimidade de oração com Deus. Qual é o melhor horário para você? O meu é pela manhã. E o seu? Qual é? Mas você tem que ter o melhor horário. Me lembro de um amigo da igreja cristã bíblica. Sabe qual o melhor horário que ele achava para orar? Todo dia ele tinha que sair lá de Pinheiros para vir para a Zona Leste. O melhor horário para ele orar era durante o congestionamento da Marginal Pinheiros e Tietê. E ele orava. Maravilhoso. Mas você tem que ter um tempo. E não é essa oração coletiva, quando a gente convida alguém para orar, não. É muito além disso. É aquela oração que você abre o coração. Aquela oração que você fala o que você nunca falou para as pessoas. Aquela oração que você confessa os seus pecados, que nem a sua esposa sabe às vezes, ou seu esposo. Essa é uma vida de oração. Uma vida de oração que você se tranca num lugar, no seu quarto, no seu gabinete, na cozinha, eu não sei aonde. Lembra do filme Quarto de Oração? Separa lá um espaço, um lugar, ou é dentro do carro, então vai dentro do carro, não importa o lugar. Mas essa vida tem que ter continuidade. Uma vida de oração, em que você realmente se derrama, se abre diante do Senhor. Ele já sabe das mazelas que nós fazemos, dos nossos pecados, mas é necessário confessar a Ele. Jesus Cristo não tinha pecado, mas Ele dá exemplo. Ele dá exemplo de uma vida de oração. Meus amados e queridos irmãos, prezados estantes, pense comigo um pouquinho aqui. Se Jesus Cristo, que não tinha pecados, orava constantemente, o que dirá da sua vida e da minha vida? Sem oração. Como queremos alcançar vitória?
Como queremos ser muito, nós pastores, muito mais do que um simples pregador. Vamos tirar a palavra simples, muito mais do que um pregador. Já é um privilégio ser pregador? Não merecemos nem isso? Você já percebeu que hoje, nessa noite, é um privilégio você estar presente aqui? Quantos livramentos durante a semana que se findou? Quantas pessoas perderam suas vidas durante a semana? E você está aqui. Você que nos acompanha também. Você já pensou nisso? Você já agradeceu a Deus hoje? Encontro de casais tem muito isso, né? Você já falou para sua esposa hoje que você ama ela, ou ela falou, ótimo, maravilhoso, isso dá um resultado muito bom. E na vida espiritual, você já falou com o Senhor hoje? Você já telefonou para o Senhor hoje? Porque, repito, sempre aprendi com a saudosa irmã Cecina Rodrigues dos Santos, telefone do céu é a oração. Jesus Cristo tinha e mantinha uma vida de oração. Prossigamos. Terminando o texto. Marcos capítulo 1, versículos de 40 a 45. Aproximou-se dele um leproso. Poderia mudar aqui, me permitam parafrasear. Entrou na igreja um bêbado, entrou na igreja um homossexual, entrou na igreja um drogado, entrou na igreja um maltrapilho. Continuemos. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhes e lhes disse, quero, fica limpo. No mesmo instante, lhes desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veementemente advertência, logo despediu e lhes disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece a tua purificação, o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas palavras e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda a parte vinham ter com ele. Jesus Cristo, além de pregador, e é muito mais que um pregador, porque ele toca os rejeitados. Ele cuida dos rejeitados, ele cuida daqueles que estavam à mercê da sociedade. A igreja de hoje tem uma dificuldade muito grande em cuidar daqueles que estão à mercê da sociedade. Nós queremos uma igreja bonita, charmosa, todo mundo bem arrumado. Muito mais. Isso é maravilhoso. Obrigado, é maravilhoso isso. Mas isso não basta. E para as pessoas chegarem ao estágio que talvez você esteja, muitos terão que trilhar muitos quilômetros. E o que Jesus nos dá como exemplo nessa noite, para sermos muito mais do que um pregador, é pensar naqueles que são rejeitados. E a igreja já começa a enfrentar algumas dificuldades. A igreja vai ter que se assimilar à nova sociedade, se adequar, não aceitando o pecado, mas amando o pecador, que é isso que Jesus ensina. E é muito bom ver todos vocês aqui nessa noite, mas é muito bom que todos entendam que o ministério de Jesus foi exatamente esse. Jesus não veio para os que eram sãos, mas Jesus veio para aqueles que careciam de saúde espiritual, física, mental e até material. Para ser muito mais do que um pregador, para ser muito mais do que uma igreja que simplesmente prega a palavra, nós precisamos pensar nos rejeitados. Qual é a sua visão sobre isso? Certa vez, não posso citar a igreja, mas o pastor me deu autorização para
falar como reflexão, pensamento, uma igreja grande aqui em São Paulo, Igreja Batista. Logo que esse pastor vindo do Rio de Janeiro chegou, ele foi realizar um trabalho com aqueles que estavam à mercê da sociedade. E ali no centro de São Paulo, muitas pessoas, e hoje surgiu o projeto Cristolândia da Junta de Missões Mundiais, Nacionais, mas não tinha naquele tempo. E aí o que ele fez? Muito humilde, ele começou um trabalho de receber aqueles mendigos e moradores de rua, um dia por semana para ouvir o Evangelho. Só que para ouvir o Evangelho, eles tinham que fazer um trabalho como aquele que nós começamos a desenvolver aqui, de alimentar essas pessoas. Meus queridos e amados irmãos prezados visitantes, pasmem. No domingo seguinte, toda a sua liderança reuniu com ele e falou: pastor, você tem que dar um jeito. E ele pensou: dar um jeito como? Vamos ampliar o projeto? Ele falou: não, você tem que dar um jeito de arrumar a igreja para eles, porque o cheiro que fica aqui está insuportável. Você tem que escolher. Ou você vai atendê-los, ou você vai nos atender. Pela glória e misericórdia, para a glória e misericórdia do Senhor, essa igreja hoje é uma igreja que patrocina uma grande parte do projeto Cristolândia, porque aquele pastor manteve aquele trabalho, fez a igreja entender, entre aspas, na marra, que essa era a visão de Jesus para a igreja. A igreja entendeu, e hoje, no meio daqueles moradores de rua, pessoas que viviam à mercê da sociedade, um já se formou agora em teologia, é pastor, ele e a sua esposa, prega o Evangelho em todos os lugares, participa da Junta de Missões, sem contar tanta gente recuperada e entregue à família. Lembra que Jesus fez discípulos pessoalmente? Então, eles resgataram das ruas, deram continuidade no trabalho e hoje entregaram e devolveram para a família uma pessoa saudável em todos os aspectos. Glórias a Deus por isso. Jesus Cristo veio exatamente desenvolver esse ministério. Não há como não adorar esse Senhor. Não há como não trabalhar. Não há como não se dedicar. Não há como não amar. Não há como não repartir. Jesus Cristo, muito mais do que um pregador. Poderíamos citar tantos outros, e aí não falando de doença física, mas, por exemplo, Zaqueu. Lembram-se de Zaqueu? Cobrador de impostos, corrupto. Se Zaqueu estivesse aqui hoje, tivéssemos Operação Lava Jato, ele já estaria em Bangu há muito tempo. Estaria em Bangu há muito tempo. Ou estaria lá em Curitiba. E aí, ele ouve que Jesus vai passar. E ele já sabia, tinha ouvido pelo menos falar de tudo aquilo que Jesus tinha feito, desse ministério, que ele se identificava com pecadores, que ele cuidava dos doentes, que ele tocava os rejeitados. E aí Zaqueu, pequena estatura, sobe numa árvore. E aí Jesus, fica imaginando a cena, tentem imaginar comigo. Jesus andando, aquela multidão atrás, e Jesus está passando. Aí sem mais nem menos, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou almoçar e jantar na sua casa. Aí entre os legalistas, os fariseus. Como Jesus vai para a casa de um larápio, de um corrupto? Já pensou Jesus aqui nos dias de hoje? Como pastores, Jesus vai jantar e almoçar na casa daquela, e não vem na minha casa, que sou diácono, sou pastor? Já iríamos fazer um manifesto contra Jesus. Os diáconos iriam se rebelar. Os pastores iriam também se rebelar. Porque foi exatamente isso que aconteceu na linguagem de hoje. Foi exatamente isso.
Nós tentamos mudar as coisas, mas na linguagem de hoje, foi exatamente isso que aconteceu. Como é que Jesus pede? Para o cara que está metendo a mão, roubando de todo mundo, e ele diz, desce, que eu vou almoçar na sua casa hoje, vou ficar com você. Sabe por que Jesus fez isso? Porque ali precisava de salvação. O nosso problema hoje é que a gente se preocupa muito com os salvos. E esquece daqueles que ainda não conhecem a Cristo. E aí Jesus desce, fica imaginando, né? Dá aquela olhadinha, não sabem o que falam. Vamos lá, Zaqueu. Traz, Zaqueu, prepara tudo. Zaqueu prepara e corre. Jesus não fala quase nada e ele já fala, Senhor, tudo que tenho defraudado, vou devolver 3, 4 vezes, mas o que precisar eu faço. Mas calma aí, Jesus não falou nada. Só pediu, desce, depressa que eu vou pousar em sua casa hoje. Por isso que ele é muito mais que um pregador. Diz que Jesus Cristo mudou a história, antes e depois de Cristo, não existe outro. Não existe nenhum mártir, toda a história. Não quero citar nomes para não entrar em conflito religioso, mas não existe outro. Jesus Cristo é o único, por isso que ele é o único caminho. Não existe os caminhos, mas o único caminho. Igreja pode existir um monte, denominação outro tanto, mas o caminho é Jesus Cristo. E aí Jesus fala, hoje veio salvação a essa casa. Glórias a Deus por isso. Você pode dizer o mesmo hoje? Quando veio salvação na sua casa? Podemos compreender e caminho já para a conclusão da minha palavra nessa noite? Com o auxílio do Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo, nós podemos compreender, você consegue compreender isso nessa noite? Que Jesus Cristo vem a esse mundo, se identifica com os pecadores, se batiza mesmo sem ter pecado, experimenta a tentação, mas mantém uma vida de oração, não precisava nada disso, não tinha pecados. Aí Jesus começa a cuidar dos doentes, dos rejeitados, confronta o mal, faz discípulos, e aí ele deixa todo esse legado. E aí ele foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, e aí entramos em Mateus 28, 18. Eu vou, mas deixo uma grande missão para todos nós que já são salvos por Jesus Cristo. Se você ainda não é nessa noite, eu gostaria que você refletisse sobre o ministério de Jesus, sobre a vida de Jesus, não sobre a vida da igreja de hoje, esquece isso. Eu gostaria que você refletisse sobre o que nós estamos pregando dentro da Bíblia. Usei apenas um capítulo do Evangelho segundo Marcos, apenas o capítulo 1, você pode continuar em casa depois lendo. Convidar você que provavelmente vai nos acompanhar à distância. Você já pensou no ministério, no legado que Jesus Cristo deixa, além disso, dando a sua vida, e depois ele vai ao Pai, mas deixa o Espírito Santo para agir nas nossas vidas? E nós, nos dias de hoje, ficamos procurando pregadores, procurando isso, aquilo outro, coisas que agradam, simples. O meu modelo de pregador, e muito mais que o pregador, está aqui nesse texto. Jesus Cristo é o único modelo que nós devemos seguir. E aí você poderia falar, mas Paulo falou, sede santos como eu sou santo. Eu quero dizer para você e refrisar e reforçar nessa noite. Jesus Cristo deve ser o modelo para as nossas vidas. Porque Paulo foi transformado, mas antes ele também teve as suas dificuldades. Jesus Cristo não. Ele veio a esse mundo, viveu, foi crucificado e ressuscitou, sem nunca ter cometido pecado. Nós, é claro, somos pecadores, mas podemos ser muito mais do que servos, do que pregadores. Nós podemos realizar
muito mais do que temos realizado. E aí eu tenho a liberdade agora de falar à igreja que tenho o privilégio de ser pastor. Gostaria de convidar todos nessa noite, em especial a igreja local, a sermos muito mais do que pregadores, mas ser testemunhas daquilo que Cristo fez na minha vida e na sua vida. De repensar o contexto de atuação da igreja de hoje, a repensar o modelo de igreja que queremos, a repensar o modelo de exemplo que você quer para a sua vida e para a minha vida e para a vida da igreja. Você que nos visita nessa noite, qual é o exemplo e o modelo de vida que você quer para a sua vida e para a vida da sua família? Porque até pouco tempo, e me permita um parênteses, eu vi algumas dessas pessoas que estão presas hoje, respondendo por peculato, por desvio de verba, subindo nos púlpitos da igreja, das igrejas e pregando e sendo homenageado. E eu posso te mostrar vídeos que eu tenho aqui que provam isso. E até naquele tempo aquelas pessoas eram um exemplo. Poderia ler aqui uma lista de pregadores e grandes líderes de igrejas que decepcionaram muita gente. Gostaria de pedir para você não depositar toda a sua confiança nesse pastor e nem nos demais pastores aqui. Porque nós somos homens que fomos separados para pregar e para dirigir a igreja, mas somos falhos. Mas o que eu estou lhe oferecendo nessa noite é que você tenha como exemplo da sua vida este homem chamado Jesus. Que você tenha como parâmetro de modelo, você jovem, você adolescente, homem, mulher. Nós que estamos na igreja atual, na igreja viva, a igreja de Cristo, que tenhamos como modelo não A, B, C ou D, essa ou aquela igreja, aquela denominação, mas o modelo é Cristo. Ele deu a sua vida, Ele deu o exemplo, Ele testemunhou, Ele viveu, Ele pregou, Ele foi tentado e jamais caiu, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja, e glórias a Deus que na igreja dele não tem placas, na igreja dele não manda o poder econômico ou cultural, mas a igreja dele é formada daqueles que se arrependeram verdadeiramente, glórias a Deus por isso. E eu quero caminhar para a conclusão em duas linhas. A primeira delas é convidar você, que faz parte de alguma igreja, ou dessa igreja ou de qualquer outra igreja, a repensar o modelo e o exemplo que você quer seguir ou quer continuar seguindo. Nós temos buscado tantas coisas, tantos modelos, né? MDA, igreja com propósito, multiplicadora, que mais? Rede ministerial, é maravilhoso tudo isso. Mas antes de tudo isso, eu gostaria de convidar todos vocês, pequenos grupos, células, G12, tanta coisa aí. Agora, sabe que isso não vai ter efeito se nós não tivermos como exemplo Jesus e não andarmos nos passos de Jesus. Modelo para a sua vida e para a minha vida? Jesus Cristo, muito mais que um pregador. E você que nos visita nessa noite, e tem conhecido Jesus de ouvir falar, como Zaqueu, não que você seja cobrador de impostos, mas como Zaqueu no aspecto de conhecimento, de ouvir falar. Quando Jesus convida os pescadores, venham comigo e vos farei pescadores de homens, eles já tinham ouvido falar de Jesus, mas não tinham tido contato pessoal com Jesus, e a partir daquele momento ele falou, vem, e eles foram. Eu gostaria que você pensasse também nisso nessa noite. Gostaria que você sentisse o toque desse Jesus, que veio ao mundo, foi crucificado, ressuscitou e continua operando maravilhas no meio do seu povo.